dia a todos, que Deus abençoe poderosamente. Vocês que estão aqui na igreja podem se sentar. Um bom dia para todos que estão na transmissão, que Deus abençoe demais todos vocês. Já peço que antes de vocês pararem para ouvir, já pegue o link, já mande, convide, chame os jovens que você conhece para estar conosco. Até mesmo porque a palavra que nós vamos trazer hoje, eu não tenho dúvidas de que será essencial, de que será fundamental para todos nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, já manda no grupo da igreja, já manda no grupo dos jovens, os jovens que estão me acompanhando aí, já aproveita a oportunidade, já chame até mesmo, porque eu sei que a maioria dos jovens não estão dormindo uma hora como essa, né? Eu sei que a grande maioria não está dormindo ainda. Então vamos gastar tempo com aquilo que acrescenta, com aquilo que edifica, no nome de Jesus. E antes de eu entrar na palavra, né? Nós estamos todos aqui, eu estou aqui, a maioria dos jovens que eu estou vendo na igreja também já está com a nossa nova armadura, né? Se você quiser, você pode estar fazendo sua encomenda. Nós temos aqui em São Paulo os moletons dos jovens diamantes. Então, você que está nas congregações, nas igrejas, você pode encomendar aí através do líder jovem da sua igreja, você pode pedir, como foi apresentado no nosso encontro regional, você pode pedir o seu para estar assim como nós estamos também, totalmente uniformizados, vestidos com esse trabalho, no nome de Jesus. Pessoal, eu quero falar com vocês acerca do que nós começamos a falar domingo. E antes de eu começar a falar, eu quero ler Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ó: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês, ou seja, um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Isso aqui é interessante, até mesmo porque não basta nós termos vindo para Cristo, não basta você ter descido as águas, não basta você ter se convertido, até mesmo porque o que Deus espera e que muitas vezes nós temos que lutar para ensinar e para mostrar, principalmente para a nossa juventude, que não é agora apenas estar na igreja, que não é agora apenas ter descido as águas, que não é apenas agora você dizer que você é cristão. Nós precisamos entender que é necessário uma mudança no nosso comportamento, uma mudança da nossa natureza, uma mudança na nossa cultura. E Paulo aqui, ele é enfático em relação ao que precisava acontecer. Ele estava no processo de evangelização dos romanos, e nós sabemos que os romanos, eles tinham todo um hábito, um comportamento, eles tinham uma cultura voltada ao prazer, voltada ao sexo, eles tinham uma cultura voltada à adoração do próprio corpo. Então eles viviam movidos por paixões. E naquele momento, através das pregações, através das mensagens, o que aconteceu com os romanos não é diferente do que aconteceu com você, do que aconteceu comigo. Nós ouvimos falar de Jesus, nos atraímos por ele, descobrimos a vida incrível que ele pode nos proporcionar e desejamos aquilo. Então, viemos para Cristo. Você, independente da idade que você tem, você conheceu o Senhor, ouviu a palavra e agora decidiu se entregar a ele, começar uma nova vida com ele. Mas o problema, principalmente na nossa juventude, está aí.
aonde esse começo, essa nova vida, ela se dá apenas com o hábito de participar do culto, com o hábito de estar na igreja. Só que quando nós paramos para medir o comportamento, a forma de lidar, a forma que nós temos nos apresentado a Deus, nós descobrimos que muitas coisas ainda precisam ser trabalhadas, muitas coisas ainda precisam ser mudadas. Então Paulo chega e diz: olha, vocês, perfeito, receberam o Senhor, vocês creram, vocês se batizaram, só que agora eu quero que vocês entreguem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, agradável a Deus. Então nós temos que parar e perguntar isso, porque nós ouvimos no domingo que o sacrifício somos nós. Então eu sou o sacrifício, você é o sacrifício, e a pergunta que eu fiz para mim, e a pergunta que você tem que fazer para você: será que nós estamos sendo o sacrifício agradável diante de Deus? Será que nós estamos sendo o sacrifício que agrada a Deus? Então, será que o nosso comportamento, será que a nossa entrega, será que o nosso comprometimento tem agradado a Ele? Então, portanto, irmãos, portanto, jovens do Ministério Mudança de Vida, portanto, líderes, portanto, você que está na igreja, você que está aqui comigo, você que está na transmissão, portanto, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Ou seja, um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Então, será que eu tenho sido do tipo que Deus considera agradável? Porque esse versículo aqui, ele me chamou muito a atenção. Na verdade, ele me prendeu demais, e quando eu fiquei sabendo que eu teria que vir hoje, assim, de imediato, eu falei: pronto, já sei o que eu vou pregar, já sei o que eu vou falar. Será que nós temos sido, na escola, no trabalho, na sociedade, do tipo que agrada a Deus? Ou será que nós temos sido do tipo do A, do B, do C? Então, qual é o tipo que você tem imitado? Qual é o tipo de comportamento que você tem tido? Não é frequentar a igreja, não é estar no culto, não é se titular cristão, não é ter descido as águas, não é você realizar algo na obra ou até mesmo ser um obreiro. Mas será que nós temos sido do tipo que Deus considera agradável? Porque tem tipos e tipos. Então eu, como cristão, aonde eu estou, eu tenho sido do tipo que Deus agrada? Então eu tenho sido o aluno do tipo que Deus considera agradável? Eu tenho sido no meu trabalho o funcionário do tipo que Deus considera agradável? Será que o namoro que eu tenho tido, ele tem sido do tipo que Deus considera agradável? Será que a conduta que eu tenho quando eu estou sozinho, a conduta que eu tenho diante da minha televisão, diante do meu computador, diante do meu celular, a conduta que eu tenho quando eu não estou na igreja, a conduta que eu tenho quando eu estou com os meus amigos, será que tem sido do tipo que Deus considera agradável? Porque essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque qual tem sido o maior problema no nosso tempo? Nós que lidamos com jovens, conversamos, atendemos, o que nós temos percebido? Isso aqui, ó. Eles estão fazendo o oposto do que Paulo estava dizendo para os romanos. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. E, infelizmente, o que mais acontece hoje? Qual é a maior dificuldade hoje que nós encontramos? Levá-los a entender que não existe essa ideia. Mas agora nós vamos colocar o gospel na frente e tudo vai ser transformado. Nós vamos colocar o gospel na frente e tudo vai ser santificado. Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso entender que tem tipo de coisas que Deus não considera agradável. Então o gospel na frente daquilo não vai santificar. Quem acompanhou o culto com o bispo Anderson hoje às 9, ainda ouviu ele falando: peraí, eu estou gastando até mais tempo aqui falando sobre isso. E ele estava falando sobre o quê?
Ele estava falando exatamente sobre esse padrão. Mas é que todos os ritmos, mas é que tudo pode ser de Deus, tudo pode ser uma adoração a Deus, tudo pode ser consagrado ao Senhor. Peraí, nós precisamos entender que tem tipos que Deus não considera agradável. Então, eu querer santificar aquilo não vai adiantar. Eu querer espiritualizar aquilo não vai adiantar. Então, tem tipos de roupa, tem tipos de música, tem tipos de ritmos, tem tipos de comportamento, tem tipos de filmes, séries. Tem vários tipos que não são o que Deus considera agradável. E se eu não entendo isso, o que acontece? Eu acabo me enganando. Se eu não entendo isso, eu entro naquilo que Paulo também bateu muito: não se engane e não se deixe enganar. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, porque não é todo tipo que Deus considera agradável. Então não adianta eu querer imitar. Não, mas é que agora eu vou levar isso para Deus. Tem coisas que Deus não considera agradável, então eu colocar o gospel na frente daquilo não vai resolver. Por que que hoje está a bagunça que está muitas coisas? Exatamente por isso. Ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Nós precisamos entender que a vida com Deus, ela exige renúncia. A vida com Deus, ela exige dedicação. A vida com Deus, ela exige abrir mão de vontades, de desejos, de sentimentos. E o problema de muitas pessoas é que elas não estão dispostas a isso. Eu tenho que entender que tudo que passa por mim, tudo que eu realizo, quem eu sou e o que eu faço, tem que ser como? Tem que ser puro, tem que ser vivo, tem que ser santo e principalmente do tipo que Deus considera agradável. E para Deus considerar agradável, eu não posso sair imitando tudo que eu vejo, tudo que eu ouço. Eu não posso sair imitando tudo que me falam. Eu não posso pegar tudo como verdade absoluta. Eu preciso começar a entender: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. E o problema de muitos jovens, o porquê que muitos jovens não têm conseguido desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus para ele. Por que que tem muitos jovens que em relação à vida, eles estão atrasados? Como nós pregamos na segunda-feira, nós falamos do povo em Ageu. O povo em Ageu estava atrasado em relação a tudo que Deus tinha com eles. O povo de Ageu estava atrasado em relação às obras que Deus tinha com eles, em relação às realizações que Deus tinha com eles, e tudo isso porque eles estavam fazendo o que não deveriam fazer. Eles estavam adotando um tipo que não era agradável aos olhos do Senhor. E se eu adoto esse padrão, se eu adoto esse comportamento, se eu adoto esse tipo, o que acontece? Eu nunca vou conseguir alcançar e desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não, mas eu creio em Deus, pastor, mas eu me batizei. Pastor, mas eu adoro o Senhor. Mas vem cá, o que é adoração para você? Porque hoje isso está muito na moda, né? Eu ouço muito: eu sou um adorador, eu sou um adorador, eu sou um adorador. Mas será que as pessoas têm noção do que é adoração? Porque eu acredito que se eu perguntar para você colocar, para você mandar, eu tenho o chat aqui aberto, se eu pedir para você mandar aqui para mim, o que você entende como adoração? Quem estava no culto no domingo vai saber responder. Muitos associam adoração com louvor. Muitos associam a adoração com um momento de emoção. Então eu sou um adorador porque eu choro, eu sou um adorador porque eu danço, eu sou um adorador porque eu canto, eu sou um adorador porque eu louvo a Deus. Mas será que adoração é só isso? Nós precisamos entender algo, e isso eu ouvi a bispa falando.
Todas as vezes que você quer entender o real sentido de uma palavra, você precisa ir na origem dela, o contexto que ela foi criada. A primeira vez que a palavra adoração, ela aparece na Bíblia, ela não aparece em um contexto musical, ela não aparece em um contexto de lágrimas, de choro, em um contexto espiritualizado, ela aparece num contexto de sacrifício. De entrega daquilo que era importante, entrega daquilo que doía, entrega daquilo que era o tudo de Abraão naquele momento. Porque a primeira vez que a palavra adoração aparece, ela aparece no momento em que Abraão, ele vai sacrificar o Isaque. Ele diz, eu e o menino, nós vamos adorar e voltaremos. Foi a primeira vez que a adoração apareceu na Bíblia. Então, vamos lá, o que realmente é a adoração? O que é ser um adorador? É quando as minhas vontades, elas não são tão importantes quanto as de Deus. Como que eu adoro a Deus? Quando eu sou capaz de sacrificar aquilo que eu quero para fazer a vontade dEle. Quando que eu realmente me torno um adorador do Deus vivo? Eu me torno um adorador do Deus vivo quando agora eu entendo que nem todos os tipos agradam a Deus. Então tem tipos de comportamento, tem tipos de atitude, tem tipos de estilo de vida, tem tipos de mentalidade que não são as que Deus considera agradável. Então eu vou ter que abrir mão, mas eu gosto, mas Deus não considera agradável, então eu tiro. Ah, mas é importante para mim, mas Deus não considera agradável, então eu cesso. Porque essa palavrinha do tipo, isso aqui abre um leque gigantesco para tudo. Porque tem tipos e tipos. E nós temos que estar atentos se o tipo que nós escolhemos para viver a vida, se o tipo que nós escolhemos para ser cristãos é o tipo que agrada a Deus. Até mesmo para ser cristão, porque às vezes eu quero servir a Cristo do meu modo, da minha maneira, com a minha visão. Às vezes eu quero seguir a adoração ao Senhor, eu quero cultuar o Senhor, eu quero viver para Deus, mas ao meu tipo, a um tipo que é conveniente, a um tipo que não é sacrificial, e eu tenho que perguntar se até mesmo o tipo de cristão que eu estou sendo é do tipo que Deus considera agradável. Pastor, tem isso? Vá para as igrejas em Apocalipse. Vamos ler as cartas para as igrejas. A mensagem estava sendo dada à igreja, ao povo de Deus. E qual foi o que mais aconteceu? Eu conheço as suas obras e não tenho me agradado delas. Eu conheço as suas obras e não tenho me agradado delas. Eram obras de crente. Eram obras de cristão. Eles eram crentes, mas não do tipo que Deus considerava agradável. Será que eu sou o pastor do tipo que Deus considera agradável? Será que você, seja você um obreiro, ou seja você um voluntário, ou seja você apenas um jovem que frequenta a igreja, será que como obreiro, será que como um jovem, será que como um cristão no modo geral, nós temos sido do tipo que Deus considera agradável? Será que nós temos sido? Até mesmo porque nós falamos muito de Abraão no domingo. Então, quando nós olhamos tudo o que ele foi, tudo o que ele se tornou, por quê? Porque ele era o modelo que Deus se agradava. Então, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu quero ver a glória de Deus, então eu preciso seguir o exemplo, ele é o nosso pai na fé. Então, vamos pegar todo o nosso modo de servir a Deus agora e centralizar em cima do comportamento que Abraão teve. Em cima da maneira de vida que Abraão viveu. Uma fé extremamente agressiva, crendo na palavra de Deus, ele foi para o Moriá no dia seguinte de madrugada, caminhou 3 dias e ao avistar o lugar determinado por Deus, pediu que os servos se esperassem ali, porque ele ia adorar com Isaque. Ele não mediu esforços. Ele levou a lenha, ele levou o fogo, ele levou a faca. Ele construiu o altar. Ele arrumou tudo, ele amarrou o filho amado. Ele deitou no altar em cima da lenha. Ele pegou o fogo, ele pegou a faca, ele preparou tudo para sacrificar o filho da promessa.
Tudo isso por quê? Porque ele entendeu o que era o que Deus queria dele. Esse é o tipo que Deus quer que eu seja, o tipo que Deus quer que você seja. Aquele tipo que não vai medir esforços para agradar. Aquele tipo que o eu penso, o eu sinto, o eu tenho vontade, o eu quero, o eu gosto, não pesa mais do que ele quer, do que ele gosta, do que ele considera agradável. Porque imagina os sentimentos, imagina as vontades, imagina como estava Abraão por dentro. Se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dele. Só que ele não foi capaz de se preocupar com o que ele ia sentir, ele não foi capaz de olhar a perda que ele ia ter. Ele queria agradar a Deus. Então ele iria abrir mão do filho para agradar a Deus. E aí, quando nós vamos fazer comparações, e se nós pararmos para analisar o modelo de fé dele com o nosso modelo atual, às vezes eu não sou capaz de abrir mão da minha vontade, eu não sou capaz de abrir mão do meu estilo, eu não sou capaz de abrir mão do meu gosto para agradar a Deus. Abraão estava abrindo mão do filho. Só que nós somos os mesmos que queremos que Deus faça na nossa vida a mesma coisa que ele fez na vida de Abraão. A mesma coisa que ele fez na vida de Abraão. Aí, sendo você um jovem, eu quero que Deus me honre, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus me abençoe. Mas eu não estou disposto a seguir o mesmo caminho, eu não estou disposto a viver da mesma forma. Então eu saio à procura do que é conveniente, eu saio à procura daquilo que se encaixa. Então eu não estou dentro do que Paulo disse: não se amolde ao padrão, não se amolde ao modelo, não se amolde à cultura desse mundo, mas transformem. Não se amoldem, transformem, mas não, nós queremos nos amoldar, trazendo o mundo para a igreja, trazendo os padrões do mundo para a nossa vida, para o nosso conceito do que é agora agradar a Deus. E aí, o que nós vamos fazendo? O oposto do que Abraão fez. Eu não quero sair do mundo, então agora eu vou santificar o que eu vivia no mundo para ter um desencargo de consciência. Então, eu gostava desse estilo de música e eu não entendo que isso não é agradável a Deus. Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou procurar o santificado dessa música. Porque você já parou para analisar, principalmente os jovens sabem muito bem o que eu estou falando. Tudo o que tem no mundo tem a forma santificada para ser usada na igreja. Então, a balada do mundo, ela tem agora a sua balada santificada para poder ser feita dentro da igreja. Então, as festas que há no mundo, agora tem as versões santificadas para ser usadas na igreja. As músicas que tem no mundo, têm suas versões santificadas para ser usada na igreja. O comportamento que há no mundo tem sido santificado para agora ser livre para ser usado na igreja. E aí sai todo mundo usando, sai todo mundo aderindo, sai todo mundo fazendo, sai todo mundo seguindo. Mas ninguém para analisar se esse tipo é o tipo que Deus considera agradável. Mas muitas vezes nós não paramos para analisar se esse é o tipo que Deus considera agradável. Se esse é o tipo que Deus considera agradável. E aí, deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? Diga comigo, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por um alto preço. Portanto, diga comigo, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então deixe que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Então, essa é a minha vida, eu faço dela o que eu bem quiser. Não, essa vida não é minha, ela não me pertence. Essa vida está totalmente ligada a Deus. Se Deus der uma ordem, acabou. Ele pede o meu ar, o meu fôlego é retirado, acabou, já era, não existe mais Natan. É a minha vida, eu faço o que eu quiser. Não, essa vida é de Deus, quem me deu foi Ele.
Ele que pagou um alto preço, ele tem direito sobre ela. E uma vez que ele tem direito sobre ela, então agora eu devo viver para honrá-lo, para agradá-lo, e não dentro da minha conveniência, não dentro apenas do que eu quero, mas dentro do que ele quer, mas dentro do que ele espera. Até mesmo porque se nós nos convertemos, se nós descemos as águas do batismo, se nós queremos uma nova vida com Cristo, agora, diga comigo, agora, a forma de pensar é renovada. Então agora tem que ser renovada. Eu não posso pensar mais com a mesma cabeça. Eu não posso pensar mais da mesma forma. O padrão de pensamento é o dele, o de Deus. Portanto, o comportamento também. Como pensamos e nos comportamos está associado como ele pensa e se comporta. Os romanos viviam numa cultura de pecado, foi o que eu disse no começo. E agora Paulo os ensina. Ensina o quê, pastor? Ensina que é só aceitar Cristo e pronto. Ensina que agora é só descer as águas do batismo e pronto. Ensina que agora é só fazer algum trabalho da igreja e pronto, está tudo certo? Não. Agora Paulo os ensina, diga comigo, que aquele padrão não cabia mais na vida deles. Então olha, vocês se batizaram, vocês receberam Cristo, maravilhoso, lindo, perfeito, a melhor escolha da vida de vocês. Só que agora, entenda algo, esse padrão não cabe mais, essa atitude não cabe mais, essa maneira de viver não cabe mais. Não adianta vocês quererem servir a Deus e continuar fazendo o que vocês aprenderam uma vida inteira. É hora de vocês se desprogramarem e se programarem de novo ao modo de Deus. Eles eram crentes em Jesus, como nós somos. Eles eram novas criaturas, como nós somos. Mas aí vem o ponto mais importante para mim. Diga comigo, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diga, era preciso sofrer uma transformação que só é possível através da mudança do modo de pensar. Então eles eram crentes em Jesus, eles eram novas criaturas, mas Paulo estava deixando claro, agora para vocês viverem a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, precisa acontecer uma transformação. Só ser crente em Jesus ou só ser nova criatura não é o suficiente. Tem que haver uma transformação. Porque se eu nasci de novo é para aprender tudo novo. Se eu nasci de novo é para aprender tudo novo. Vamos lembrar o processo do nascimento? A criança que nasce, ela nasce falando. Ela nasce andando. Ela nasce sabendo se trocar. Ela nasce sabendo fazer alguma coisa. A única coisa que ela sabe fazer é chorar e mamar. É a única coisa que ela sabe fazer. Uma criança, quando nasce, ela não sabe nada. Então, se eu nasci de novo, está na hora de eu fazer o quê? Aprender tudo novo. O que eu vivia antes não serve. O que eu alcancei antes não serve. O que eu desenvolvi como cultura antes não serve. Até mesmo porque agora, a cultura que eu estabeleço é diferente. Aonde eu chego, eu honro a Deus. E aonde eu chego, as pessoas veem Deus através de mim. Elas veem Deus através do meu corpo. Elas veem Deus através da minha vida. E Paulo estava deixando claro, agora esse modo precisa ser transformado. Não se conformem, não se conformem, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. É hora de vocês serem diferentes, já que vocês nasceram de novo, então agora é para aprender de novo. Aprender a se portar, aprender a agir, aprender novos hábitos, aprender novos gostos, até mesmo porque se eu quero viver tudo que Deus tem comigo, eu preciso aprender novos gostos também. Eu tenho que parar de gostar de algumas coisas e começar a criar gosto por outras coisas. É uma nova programação que entra. Efésios 4:17. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis e vivem em função de prazeres sensuais, praticam avidamente toda espécie de impureza. E isso, você abre hoje o Instagram, hoje o que você vê? Isso aqui, ó,
se tornaram insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais. Se não tiver lá uma moça, uma mulher rebolando, então alguma coisa está errada. Se você entrar numa rede social e não tiver alguém ali quase nu, sensualizando de alguma forma, então alguma coisa está errada, porque hoje é o que todo mundo faz. Só que todo mundo faz, só que aí Paulo continua. Diga comigo, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. E todo mundo tira foto com tal pose. Não foi isso que eu aprendi de Cristo. Mas é que se eu não fizer isso, eu não vou ser visto. Meu filho, eu não preciso ser visto. Palavra da semana passada, eu toco o coração de Deus, Deus toca o coração das pessoas para me favorecer. Mas não tem mais. A palavra é clara, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não, mas que está todo mundo fazendo. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não, mas é que lá na escola, é que na faculdade, é que no trabalho, é que aonde eu estou, todo mundo é assim. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, aí o que eu faço? Fui ensinado, ouvi falar. Então, diga comigo, livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Por quê? Porque ele está corrompido pelos desejos impuros e pelos enganos. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, o que nós falávamos no domingo? A dádiva da salvação, ela vai exigir de quê? Ela vai exigir o quê de nós? Uma resposta. E que resposta é essa? A dádiva da salvação, ela é de graça, mas não é barata, e ela exige uma resposta. Ela exige um posicionamento, ela exige uma atitude. Ela exige. A nossa vida, ela é como um culto. Ela é como uma cultura. É como um cultivo, e eu como cristão, lavado, remido no sangue de Jesus, frequentador da igreja, participante do evangelismo, do trabalho com morador em situação de rua, do trabalho do asilo, do orfanato, eu como cristão que ajuda na escolinha, ajuda no ministério infantil, ajuda na lanchonete, eu como cristão que ajudo a limpar a igreja, eu como cristão que atuo no louvor, eu como cristão que faço algo na igreja, o que eu tenho cultivado? Todos os dias. O que eu cultivo aqui? O que eu cultivo aqui? O que eu estou cultivando aqui? Porque a nossa vida é um culto. E nós sabemos que culto e cultura, cultivo, vem tudo da mesma raiz. Então, se você cultua, você estabelece uma cultura que cultiva algo. Então, vem cá, eu realizo as coisas, eu faço as coisas, eu estou na igreja, mas aqui, que pensamentos eu cultivo? Aqui, na minha visão, que tipo de visão? Porque quantos que ainda têm e cultivam um olhar malicioso? Quantos que ainda carregam malícia no olhar? Quantos que olham tudo na malícia, na maldade? Quantos que ainda cultivam o mesmo comportamento? Não pode ver. Quantos cristãos que não podem ver uma moça, uma mulher bonita que faz questão de acompanhar e ir vendo, vai derrubando tudo, ela tem que ver, ele tem que acompanhar. Derruba tudo que está na frente, tropeça. Eu nunca vou esquecer, eu era obreiro ainda na Mirassolândia, e teve um dia que eu estava subindo para a igreja, e tinha umas 3 moças subindo a calçada do outro lado, e veio um rapaz de moto, e ele ficou olhando para as moças, ao invés de prestar atenção na direção. E eu sei que a gente tem que ser misericordioso, né? Mas aquele dia eu não consegui ser muito não, confesso para você. E aí ele ficou olhando, e ele não viu que tinha uma curva na frente.
Aí ele bate a moto na sarjeta, cai, machuca, rala inteiro. As moças começam a dar risada dele. E de verdade, olha, eu tenho que confessar, naquele dia eu cultivei o gostinho de bem feito. Bem feito. Mas pensa no tombo que ele levou de moto, ele se ralou inteiro. E aí as moças que estavam passando ainda começaram a rir dele. Mas quantos cristãos que ainda estão cultivando isso? Ainda cultiva aqui, cultiva aqui, cultiva aqui. Nós temos que estar atento. Cultura significa cuidar, cultivar, crescer, cultuar. Então, a minha cultura cultiva o quê? A minha cultura tem cultivado o quê? Vem cá, se eu cultivo no meu coração desejos imorais, se eu cultivo na minha mente pensamentos imorais, a minha cultura é a do reino? Porque nós precisamos começar a tratar as coisas com mais seriedade e parar de passar por cima de algumas coisas. E achar, porque, mas é que eu sou jovem. Mas jovem também vai para o inferno. Vai, gostoso assim, ó, de uma descida só. Se bobear, não tem conversa. Mas não tem, que aí às vezes a gente vai tentando nos convencer de coisas que não convencem a Deus. Que não convencem a Deus. Então vem cá, se eu estou cultivando na minha mente pensamentos imorais, se eu estou cultivando com os meus olhos imoralidade, pornografia, coisas que desagradam a Deus, se eu estou cultivando no meu coração sentimentos miseráveis, orgulho, inveja, necessidade de imagem, então vem cá, que cultura que eu tenho? Porque a minha cultura, ela cultiva algo. Então se eu estou cultivando imoralidade na mente, então qual é a minha cultura do céu? É o padrão de Deus? É o padrão do reino? Se eu estou cultivando mágoa, rancor, inveja, é o padrão do reino? É a cultura do reino? E a ação de cultivar a mente é o que vai gerar um comportamento. E aí vem Coríntios 3, 18 e 19. Ninguém se iluda, se qualquer pessoa entre vós se considera sábio de acordo aos padrões desse nosso tempo, então é melhor tornar-se insensato para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Então o que nós aprendemos? O que nós precisamos entender? Diga comigo, nossos hábitos, nosso estilo de vida precisa estar alinhado com Deus. Se não estar alinhado, eu não estou cultivando a cultura do reino. E se eu não estou cultivando a cultura do reino, que culto que eu estou prestando então? Que qualidade há no culto que eu estou prestando? E quanto mais cedo, pastor, mas o senhor está pregando isso para um culto de jovens? Sim, porque quanto mais cedo você entender isso, menos tempo você perde, mais tempo você vive o que Deus tem com você. Mais rápido você entra na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mais rápido você entra nela. O culto é um cultivo que tem como finalidade estabelecer uma cultura. Então isso aqui não é apenas um movimento. O que você vive aqui não é apenas um movimento. Isso aqui, o culto, é um cultivo que tem uma finalidade. O que eu estou fazendo aqui hoje com vocês tem uma finalidade. Já são 00:46. Se você sente sono, eu também sinto sono. Se você teve um dia puxado, eu também tive um dia puxado. Mas se nós estamos aqui é com uma finalidade. Que finalidade é essa? E que finalidade é essa? Um culto de domingo, ele demora horas para ser produzido. Ao ponto que vocês estão acostumados. Normalmente o culto de domingo tem de 2h30 a 3 horas de duração. Por quê? Porque o culto é um cultivo que tem uma finalidade. Tudo isso tem uma finalidade. Que finalidade? Quando você chegar lá fora. Que finalidade? Quando você chegar na escola. Que finalidade? Quando você chegar na faculdade. Que finalidade? Quando você chegar na roda de amigos. Você agora estabelece uma cultura. Que é diferente de tudo que eles já viram, viveram, ouviram, fizeram. Por quê? Porque tudo que você aprende na igreja tem uma finalidade. Para que aonde você chegue, você estabeleça o padrão do céu. Você traga o céu para a terra. Então nada disso aqui é feito por fazer.
Ah, não tem nada para fazer, vamos fazer um culto lá, meia-noite para os jovens? Não, isso aqui tem uma finalidade. É te ensinar a estabelecer a cultura certa onde você está. É algo que a bispa fala muito. E isso todos nós falamos também. O que, pastor? Se eu não influencio, eu também não serei influenciado. Eu já tenho uma cultura estabelecida. Se não quiserem ela, eu também não quero a deles. Eu já tenho um padrão desenvolvido. Se não quiserem ela, eu também não quero deles. Então, se não for para influenciar, influenciado eu não serei. E como que eu vou desenvolvendo isso? Tudo que eu recebo na igreja tem essa finalidade. Cada culto tem essa finalidade, cada ensinamento tem essa finalidade, cada trabalho jovem tem essa finalidade. O encontro regional, que foi maravilhoso, teve essa finalidade. Tudo que a pastora Mariana falou, o que o bispo Murilo falou, depois o pastor Vitor, o presbítero Guilherme, a presbítera Bruna, o bispo Fernando, a pastora Jéssica, o bispo Maurílio. Todos os ensinamentos, todas as direções que foram passadas, as histórias que foram contadas a vocês, foram contadas para quê? Com uma finalidade de estabelecer em vocês uma cultura. Para quê? Para que o tempo que foi perdido aqui não se repita aí. Para que histórias erradas que foram vividas por várias pessoas não se repitam na sua vida. Então tudo tem uma finalidade. Se o meu culto ao Senhor, e isso aqui foi muito forte no domingo, quando eu estava falando, se o meu culto ao Senhor não cultiva o padrão de Deus, e não estabelece a cultura do reino, o que eu estou fazendo então? Se o meu culto ao Senhor, ele não cultiva, ele não estabelece o padrão do reino, então o que eu estou fazendo? O nosso culto a Deus é um cultivo, onde Deus, através de nós, vai estabelecer uma cultura, a cultura do reino. Somos nós que trazemos o céu para a terra. Então Deus, através dessa cultura, Ele vai estabelecer através de mim algo novo, algo diferente, não mais do mesmo. O problema é que os nossos jovens, tendo tudo para ser novo aonde está, ele prefere ser mais do mesmo. A verdade é essa. Por que que muitos não estão alcançando tudo o que gostaria? Porque Deus tem chamado para ele ser novo, para ele ser um padrão novo, um modelo novo, e ele troca tudo isso para ser mais do mesmo. Mais do mesmo dentro da escola, para ter o mesmo comportamento que todo mundo tem, para agir igual todo mundo age, mais do mesmo na faculdade, mais do mesmo na sociedade. Ele quer ser mais do mesmo, e não algo diferente de tudo e de todos. Não algo que ninguém nunca viu. Não algo que ninguém nunca presenciou. Nossa, mas isso é diferente. Mas não, ele troca tudo isso para quê? Para ser mais um. Mais um dentro daquela escola, mais um dentro daquela faculdade, mais um naquela rodinha de amigos. Peraí, se eu pensava de um jeito, se eu me comportava de um jeito, agora eu passo a pensar como Deus. Por quê? Porque eu recebo a mente de Cristo. E consequentemente, se eu recebo a mente de Cristo, consequentemente, eu passo a me comportar e a viver um nível elevado, que é o nível dele, que é o modelo dele, que é o padrão dele. Então, eu quero finalizar lendo isso aqui com você, 2 Coríntios 5:20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Peraí, nós somos embaixadores de Cristo, e Deus faz o seu apelo através de nós. Isso aqui é muito sério. Se Deus faz o apelo dele através de mim, qual a qualidade desse apelo que tem chego nos lugares que eu frequento? Se Deus faz o apelo através de mim, através da minha vida, qual a qualidade desse apelo? Quando eu chego num lugar, qual a qualidade desse apelo? Quando eu entro num lugar, qual a qualidade desse apelo quando eu falo com alguém? Qual a qualidade desse apelo quando alguém me vê tomando uma atitude, uma decisão? Porque nós somos embaixadores de Cristo, e Ele vai fazer o seu apelo através de nós. Através de nós. Então, qual a qualidade desse apelo?
Então, lembre-se disso. Seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável, porque tem muitos tipos que Deus não considera agradável. Pode ser legal, pode ser bacana, pode ser estiloso, pode ser da moda, pode ser do momento, mas se Deus não considera agradável, então não é para mim. Então não é para mim. Tem muitos tipos, mas tem tipos que Deus não considera agradável, então eu não posso imitar, eu não posso seguir, eu não posso aderir àquilo, no nome de Jesus. Amém? Estão entendendo? Você que está na transmissão, consegue entender? Precisa entender, no nome de Jesus. Fique em pé, por favor, para a gente orar, e assim nós vamos seguindo, assim nós vamos caminhando, até mesmo porque está aqui, ó. E isso aqui é importante. Para mim, essa palavrinha eu não precisava falar mais nada. Só ficando dentro daqui e o que eu li com vocês na mensagem já era o suficiente. Do tipo que Deus considera agradável. Se não for do tipo que Ele considera agradável, será inútil fazer. Então, se eu for o cristão que não está de acordo com o tipo que Deus considera agradável, então, para que ser cristão? Não vai funcionar. Se eu me converti, se eu desci as águas, se eu quero uma vida com Cristo, mas não para ser do tipo que Ele considera agradável, então eu estou fazendo o quê? E isso a gente tem que entender, porque isso nos faz parar de perder tempo, né? Porque nós precisamos entender, já são quase 1h da manhã. Aí eu te pergunto, adianta nós estarmos aqui quase 1h da manhã, se não for para termos o comportamento do tipo que Deus considera agradável? Não, mas é que eu passei a madrugada inteira na igreja. Se o teu comportamento não for do tipo que Deus considera agradável, você não é o sacrifício vivo e santo que Ele espera, Ele não vai receber você. Então nós precisamos estar atentos com coisas mais profundas. Não é o que nós fazemos, mas sim o que nós estamos nos tornando. Não, porque eu passo a madrugada inteira na igreja. Maravilhoso, daqui a pouco o pastor Cauê está aqui para o culto das 3 da manhã. Eu vou estar aqui às 3 da manhã. Maravilhoso, excelente. Mas mais importante do que isso, ser do tipo que Deus considera agradável. Senão, o que adianta? Nós precisamos parar de usar, que eu faço isso, eu faço aquilo, mas não sou do tipo que Deus considera agradável. Mas não sou do tipo que Deus se agrada. Não sou o sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Então, nós precisamos evoluir o nosso padrão. Precisamos aprimorar o nosso comportamento. Nós temos recebido muito de Deus e o mínimo que Ele espera é que nós vivamos de acordo com o que nós já temos recebido. O que nós temos recebido não permite que ainda tenhamos atitudes imaturas, não permite que ainda tenhamos comportamentos imaturos. O que nós temos recebido do Senhor não permite certas atitudes, não permite certos comportamentos, não permite certas maneiras de viver, não permite. Não permite. Lembre-se do que nós falamos. Efésios 4:20, diga comigo, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Que às vezes, no que nós estamos ouvindo do Senhor, isso serve para mim, isso serve para todos nós. Eu não estou isento não, eu sou o primeiro a precisar disso aqui. Isso primeiro é para mim. Nós temos que estar atento. Porque às vezes nós estamos agindo e Deus está dizendo assim, não foi isso que vocês aprenderam. Às vezes nós estamos fazendo escolhas e Deus está dizendo, não foi isso que vocês aprenderam. Às vezes nós estamos nos tornando um tipo de pessoas, ou até mesmo um tipo de cristãos, e Deus está dizendo, não foi isso que vocês aprenderam. Não foi isso. Não foi isso. Então nós precisamos estar atentos, no nome de Jesus. Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados, eu quero que você fale com Deus, e eu quero que você peça isso para Deus, que Ele te ajude a estabelecer essa cultura, a estabelecer esse padrão aonde você chega,
Aonde você chega, que você consiga mostrar a diferença que você aprendeu, que você consiga mostrar o que você tem aprendido, o que você tem recebido do Senhor, porque esse é o nosso culto, esse é o nosso cultivo, aonde chegamos quando nos comportamos, da forma que vivemos, da maneira que agimos. Então eu oro, Senhor, eu oro juntamente com cada jovem que está comigo, meu Pai, não só jovens, mas todos que me acompanham, sejam no templo, sejam na transmissão, e eu peço, Senhor, nesse momento, eu peço essa ajuda, eu peço, meu Deus, essa bênção, eu peço nesse momento, meu Deus, que o Senhor possa entrar em cada um de nós, e que o Senhor possa nos ajudar a desenvolver esse padrão, a desenvolver esse hábito, a desenvolver, Senhor, essa mesma entrega, até mesmo porque muitas vezes, por não querermos abrir mão de coisas, por não querermos deixar algumas coisas, estamos perdendo coisas muito maiores com o Senhor. Muitas vezes, meu Pai, por mantermos uma atitude, um comportamento, uma maneira de viver, por mantermos, meu Pai, um estilo de vida, nós estamos perdendo. Por outro lado, nós estamos, oh meu Deus, deixando de viver coisas maravilhosas com o Senhor, até mesmo porque se Abraão, ele não tivesse tido coragem de entregar o Isaque, ele jamais ouviria o que ele ouviu do Senhor, ele jamais viveria o que ele viveu a partir dali com o Senhor. Então tudo se consiste nisso. Nós queremos, meu Pai, ser esse adorador, mas não esse adorador que chora apenas, esse adorador que se movimenta apenas, mas esse adorador que se entrega, esse adorador que sacrifica, esse adorador que se oferece como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, do tipo que o Senhor agrada, do tipo que o Senhor considera agradável. Então eu peço, Senhor, eu peço, torna a nossa juventude esse tipo, torna, Senhor, cada pessoa que tem estado conosco, cada um dos nossos membros, obreiros, torna cada um de nós isso, o tipo que o Senhor considera agradável, que aonde, Senhor, nós estivermos, que diante de tudo que fazemos, que diante de tudo que realizamos, possamos ter essa atitude, possamos ter esse comportamento. Eu oro, meu Deus, pedindo, eu oro, Senhor, eu oro juntamente com cada jovem que está comigo, eu oro juntamente com cada pessoa que está comigo, e eu peço, Senhor, eu peço, nos transforma, eu peço, Senhor, nos transforma nesse tipo que o Senhor considera agradável, nos transforma, Senhor, meu Pai, nesse sacrifício vivo, nesse sacrifício santo, que aonde nós estivermos, que possamos estabelecer a Tua cultura, que possamos trazer o céu para a terra, que quando esse jovem chegar num lugar, que fique nítido que o Senhor é na vida dele, pela forma que ele age, pela forma que ele se comporta, até mesmo porque ele não é daqueles que se conforma, ele não é daqueles que imitam, ele não é daqueles que se amoldam a um padrão qualquer, mas eles são, Senhor, aqueles que são transformados e transformam o lugar aonde estão, através do Senhor, através das atitudes certas, através das escolhas certas na vida. Eu peço isso, Senhor, eu oro para que a Tua bênção, eu oro para que a Tua unção, ela esteja com cada um de nós, e que esse nível de amadurecimento, Senhor, esse nível de desenvolvimento, ele seja aperfeiçoado em cada vida, em cada pessoa, e que uma grande mudança, uma grande transformação aconteça, em o nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, a Tua bênção, eu entrego a nossa vida ao Senhor, e que o Senhor possa se agradar do que nós estamos sendo, se agradar do que nós estamos nos tornando. Nós temos recebido muito do Senhor, eu posso dizer isso por mim. Cada culto nós recebemos, eu recebo algo tão incrível, tão profundo, e eu preciso estar no nível do Senhor. E isso consequentemente com cada um que tem ouvido a mesma coisa que eu tenho ouvido também, nós precisamos estar ao seu nível, à sua altura,
Precisamos, meu Deus, estar à altura do Senhor. Então nos amadureça, desenvolva o nosso comportamento, desenvolva o nosso caráter, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, para que a tua bênção seja com cada um deles, e que nessa nova estação que se inicia, que essa nova estação seja para cada um deles uma estação de glória, de bênção, de favor, uma estação sobrenatural. Que essa nova estação, Senhor, ela traga risos, alegrias para todos, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que essa primavera, ela será incrível, ela será, Senhor, algo que ficará lembrado, porque será maravilhoso. Oh meu Deus, a vida que o Senhor vai nos dar será, meu Pai, maravilhosa. A vida, os resultados que o Senhor vai nos entregar, porque nós estaremos lutando diariamente para ser do tipo que o Senhor considera agradável, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo, obrigado por esse momento. Continue falando e aprofundando em cada um esse comportamento, essa atitude, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, no nome de Jesus, amém.